Cumprimentos. Estamos de volta com nossa série, só que dessa vez para concluir com um pouco de síntese, para a gente fechar aquela discussão que se iniciou em maio a respeito do que é história e de um pequeno passeio pelas escolas historiográficas. E agora a gente procurará fazer uma síntese daquilo que nós chamamos de historiografia. Então, aí nesse caso teremos duas classificações, cuja primeira a gente vai fazer agora em duas ou três exposições curtas e complementando com exemplos, né? Então a gente vai trabalhar nas próximas exposições acerca da historiografia que a gente chamaria de geral, historiografia como um todo, e no segundo momento, em talvez mais duas ou três, após os exemplos que a gente vai trabalhar com alguns clássicos, só para exemplificar, historiadores clássicos da historiografia geral. E num segundo momento a gente trabalhará com historiografia brasileira, né? E dessa vez já trabalhando com alguns dos seus clássicos, né? Bem, a nossa exposição acerca de historiografia está fundamentada em algumas leituras que temos feito, sobretudo na obra A Nova História em Perspectiva, a organização de Fernando Antônio Novaes e Rogério Forastieri da Silva, em seu texto introdutório, né? Um alentado arrazoado que introduz os textos antologizados e que após isso serão postos um a um em 2 volumes, né? A proposta da obra é propostas, desdobramentos, debates. Essa alentada introdução apresenta os principais pontos que são abarcados pelos textos das propostas e dos desdobramentos, que ainda estão no primeiro volume, e dos debates, que são acho que 19 ou 20 textos no segundo volume, que fecha a obra. Como se percebe, é uma obra bastante elementar e fundamental e necessária para o pesquisador, principalmente pesquisadores principiantes como nós, que precisamos ter balizas firmes e delineamentos bem claros para prosseguirmos firmes na nossa caminhada de aprendizes e pesquisadores e de historiógrafos. Desde o início do curso, até mesmo durante a seleção, temos colocado para os candidatos e depois para os aprovados que eles estão entrando num curso de mestrado em estudos africanos, povos indígenas e culturas negras, como pesquisadores, cujo resultado será uma dissertação, né?
escrita a partir da perspectiva da história. Bem, então o primeiro ponto que a gente poderia abordar nesta exposição é o caráter, vamos dizer assim, essencial da história. A história é um conjunto de discursos cujo objetivo final, no nosso caso, é contribuir com a construção da memória social. Isto é algo que precisa ficar muito claro na nossa ficar muito claro na nossa perspectiva, né, de pesquisadores, para que tenhamos, digamos assim, norte, né, para levar adiante o nosso trabalho. Observem, de passagem, que o projeto que vocês apresentaram, ele contém um conjunto de requisitos que foram exigidos no edital, que apontam para a construção desse discurso. Então, já a partir de Forastieri e de Novaes, fica claro que a história é um discurso voltado para a construção da memória social e que não está restrito ao momento em que vivemos, ao momento em que produzimos essa história. Então, os autores afirmam e sustentam, né, no texto a afirmação de que a história ela é anterior às ciências sociais, ela é anterior, inclusive, às próprias universidades. Então, as crônicas, né, os relatos, o Heródoto, o Tucídides, foram produto da história humana, sobretudo a partir daquele momento que o gênero humano se constitui em um sistema social, em um grupo social que precisa construir a sua memória. Então, evidentemente que alguns elementos são necessários, como, por exemplo, a escrita, né? E a sistematização das narrativas em um coerente, um conjunto coerente, né? Então, a Grécia tem a sua história, tem a sua narrativa, tem a sua construção, tem a construção da sua memória fundamentada em tratados, né, em obras, em relatos, em testemunhos. Aí, logo de cara, a Grécia, digamos assim, pré-histórica, seria a Grécia mítica. A Grécia mítica. E o mito, ele não tem, conforme os próprios autores asseveram, não tem compromisso com o tempo. A história
mesmo aquela história dita tradicional, dita narrativa, ela já possui um compromisso com o tempo. Então, que Grécia é essa? A Grécia antiga. A Grécia pré... a Grécia moderna, a Grécia romanizada, a Roma antiga, a Roma imperial, a Roma... Então, você tem sempre um marco do tempo. A Roma cristianizada, né? Aí você tem o cristianismo primitivo, o cristianismo romanizado. Então você todos esses relatos e todos esses tratados históricos, eles têm um compromisso com o tempo. Nós sempre dizemos tanto aos candidatos no momento da seleção quanto aos aprovados que a história, segundo a proposição de Marc Bloch, é a ciência ou é o estudo do homem no tempo. E mais Braudel acrescenta o espaço, né? Então, sempre há esse compromisso da história e, sobretudo, da produção historiográfica, a historiografia, com a entidade tempo. Ok? Pronto. Em seguida, você tem o surgimento das universidades, no final, na chamada Alta Idade Média, que também tem um papel fundamental, sobretudo na conservação, na compilação, na guarda, não é? do que mais tarde se tornou fontes, arquivos, né? E bem mais tarde, já no século XIX, surgem as ciências sociais e que, de certa maneira, a história busca se integrar, ajustar ou tomar parte nesse conjunto chamado de ciências sociais. Mas a história as precede. E aí vem a afirmação então, a gente traz dos autores, né, a afirmação que diz o seguinte, a citação, né, citando o autor Novaes e Forastier, os autores: a história como discurso é muito antiga e passa por transformações, entre parênteses, as diferentes formas do fazer historiográfico, fecha os parênteses. Então, passa por muitas transformações nos vários momentos dessa trajetória. O momento decisivo nessa travessia é aquele em que se constituem as ciências sociais, desde os quais, desde meados do século XVIII e ao longo do século XIX, porque a partir de então engaja-se inexoravelmente o diálogo entre a história pré-existente e as ciências sociais emergentes. Fique bem claro isso, né? Quer dizer, você tem uma conjugação digamos assim, de perspectivas, né? Mas que cada uma dessas entidades tem a sua vida própria, tem a sua anterioridade. Então a história, ela é anterior a todas as ciências sociais. Mais
mais uma citação. Quando ele está distinguindo historiografia, eles estão distinguindo, portanto, historiografia moderna, que é esta que começa a caminhar junto com as ciências sociais, e historiografia antiga, que é aquela que anda sozinha com as crônicas, com os relatos, com os panegíricos, né? Então aqui, a historiografia moderna distingue-se da tradicional pelo diálogo com as ciências sociais e pela aspiração à cientificidade, prosseguem os autores. Mas isto não significa que tenha deixado ao abandono suas dimensões anteriores, que estas tenham perdido importância e significação. É preciso ficar claro que a historiografia moderna tem componentes que eles são específicos e mantém os antigos, tradicionais, inextricavelmente fundidos. Se juntam, não se dispersam, não se excluem um ao outro, eles se fundem. Os componentes tradicionais, a narrativa, a descrição, e os componentes modernos, digamos, adquiridos, incorporados das ciências sociais, que é a explicação, a crítica, a análise e tal. E nada estabelece de antemão a predominância dos novos imperativos, entre aspas, sobre os velhos irrelevantes, também entre aspas. Pode-se legitimamente assumir que o que a historiografia moderna tem em comum com a tradicional é, no mínimo, tão relevante quanto a que tem variável, para não dizer que é mais relevante e mesmo fundamental. E esse núcleo fundamental, esse núcleo fundante e resistente do discurso do historiador reside no seu caráter seu caráter de narrativa do acontecimento. Essa a dimensão que atravessa todo o percurso do venerável Beda ao venerável Rodel. Aqui a gente tem a história corresponde, prosseguindo mais adiante, à necessidade da criação da memória social, daí promanando a abundante e às vezes vigorosa bibliografia versando as relações memória e história. Vejam bem, e aqui eu transcrevi a nota, que depois eu vou ler para aqui. Então, essa ideia de produção essa ideia do discurso como necessário para a construção da memória social fica evidenciada principalmente no nosso momento de lida, né, com a história, principalmente nos últimos talvez 40, 50 anos, o esforço que tem sido feito para se trabalhar com a memória, né? Então, no nosso caso específico, se eu não me engano, praticamente todos os aprovados para essa turma de 2020
tem em algum momento, de algum modo, a memória como um dos fundamentos da sua produção, da sua pesquisa. E aí eu copiei, transcrevi aqui integralmente as notas 18 e 19 que os autores colocaram como suporte ao trecho apresentado. Inclusive, eu acho, eu sendo o autor, talvez incorporasse essas notas ao escopo do texto, mas aí há que se respeitar o objetivo da antologia, né, do arrazoado que os autores estão fazendo, que tem como finalidade apresentar um a um os textos e os autores que eles consideraram relevantes para essa antologia. Então, as notas. A nota 18 diz: não é por outro motivo. Deixa eu só subir aqui, que é para dizer o seguinte. Subiu demais. Sim. Testar para existências sociais. A nota 18, eu cometi o equívoco. Tá aqui. Então, com ciências sociais. Aqui. Então, deu aqui. A nota 18, ela vai corresponder a essa aqui. A história corresponde à necessidade da criação da memória social. Então, daí promanando a abundante e às vezes vigorosa bibliografia versando as relações história e memória. Então, as notas que eu vou ler aqui embaixo, 18 e 17, estão relacionadas com esse texto, né? Não é por outro motivo que John Borovitch destaca a famosa abertura de Heródoto, aspas, os resultados das investigações de Heródoto de Halicarnassos são apresentados aqui para que a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo. Reparem, a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo, e para que feitos maravilhosos e admiráveis dos helenos e dos bárbaros não deixem de ser lembrados, inclusive as razões pelas quais eles se guerrearam. E a nota 17, deixa eu ver logo. Tá. Então, veja que já Heródoto tinha como
preocupação fixar, construir uma memória, não só dos gregos, dos helenos, como ele, né, mas inclusive dos, por eles considerados bárbaros, que se embatiam em guerras. Ou seja, eu preciso saber que houve as guerras, mas que houve determinados movimentos espetaculares, mas também eu preciso saber e ter bem claro por que tal guerra existiu e por que, em que medida se deram tais ou quais. Então isso precisa ser grafado, guardado. Isso é historiografia. Então, historiografia é a história escrita, a escrita da história. Então, o que vocês estão fazendo, o que vocês irão construir depois de elaboradas e analisadas e refletidas as pesquisas, né, que vocês farão e já estão fazendo, não em campo, mas em acervos eletrônicos e tal, é escrever a história. É escrever a história dos quilombos remanescentes A, B ou C. É escrever uma parcela, uma parte da história do rádio na região, da história do Projeto Minerva, como é o nome? Do racismo em determinadas circunstâncias, em determinados setores, em determinadas situações, enfim. Então, o que estará sendo feito, na verdade, e o que vocês já estão preliminarmente construindo é uma historiografia. Claro que nós seremos mais uma peça no grande conjunto da história, né? O professor Moisés escreve constrói uma historiografia do coronel Dias Coelho, né? Eu coloquei uma pedra na construção da historiografia do cego e da cegueira na Bahia, apontando políticas públicas, apontando a inserção desses elementos históricos no trabalho, no mundo do trabalho. Então, e por aí vai. O Jackson tem a sua construção historiográfica, né? Enfim, então todos, o professor Zé Carlos, o Rafael, então todos temos um trabalho de produção historiográfica. Trabalho este que foi feito a partir das nossas pesquisas. E aqui na nota 19, os autores eles fazem uma lista, evidentemente que não exaustiva, dos diversos trabalhos que têm a memória como base, né, como elemento metodológico teórico. Aí tem Jacques Le Goff, História de Memória, que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem. Deixa eu ver outro aqui que vocês conhecem. Tem um que está na Teorema, Lisboa. Tem um que está na revista de História, eu quero chamar a atenção, na revista da Ampul. Espera aí que eu vou achar. Galinardi. Não, é de uma professora Cambridge e tal. Aqui, Márcia Mansur D'Alessio, Alessio, SSIU, Alessio, SSIO, SSIO, Márcia Mansur D'Alessio, Memória, leituras de Maurice Halboir e Pierre Nora.
E esse texto, eu acho que vocês deveriam procurar se assenhorear desse texto, até porque nós temos trabalhado muito com Maurice Halbach e poucos têm nos entendido exatamente. Então, seria interessante alguém que faz que constrói uma leitura dele, da sua obra de Pierre Nora. Esse texto está na Revista Brasileira de História, Revista História e Historiografia. Essa revista está no... Eu até acho que tem esse texto. Está no... Como é que chama? No Cielo, né? O dossiê é Ensino de História, São Paulo, Ampux, Marco Zero, 1993. Volume 13, número 25 e 26, página 97 a 103. Então não é um texto grande, né? E, portanto, acho que todos vocês poderiam procurar acessar esse texto. O outro que ele cita é Maurice Halbach, Memória Coletiva. Alguns capítulos vocês têm, né? São Paulo. Paul Ricoeur, ele cita em francês, mas já aparece a edição brasileira, A Memória, a História e o Esquecimento, tradução, tal. Campinas, editora da Universidade, 2007. É aquilo que eu venho chamando a atenção de vocês. Na França, eles saem... Cadê? Não, volta aqui. Paris. Eles saem em 2000, na França, e no Brasil saem em 2007. Até que não demora muito. E por aí vai. Então, nós podemos bom, já passou muito da minha proposta inicial, mas a gente poderia concluir essa primeira exposição, reforçando a ideia de que a história, ela é necessária, né? O discurso histórico, mais precisamente, é necessário para a construção da memória social ou coletiva, como queiram. Até a próxima exposição.